A luz fria e quase cirúrgica do ateliê Urbe Criações, no coração do Parque das Nações, em Lisboa, parecia querer dissecar cada detalhe, cada imperfeição. Amara Oliveira sentiu-a na pele no seu primeiro dia a integrar a equipa do ambicioso projeto de requalificação da Doca da Marinha. Aos 28 anos, com o cabelo crespo orgulhosamente apanhado num elaborado coque alto que revelava uns brincos de capulana coloridos, um pequeno ato de rebeldia discreta, ela carregava uma mistura de entusiasmo febril e uma ansiedade familiar. O open space, vasto e minimalista, com as suas divisórias de vidro e mobiliário de design nórdico, era maioritariamente branco, tanto na decoração como nas pessoas que o habitavam. Amara, com a sua pele retinta, sentia os olhares, não hostis, talvez nem curiosos, mas olhares que registavam a sua diferença, a sua singularidade naquele ecossistema. Sofia Antunes, uma arquiteta na casa dos 30, com um ar eficiente e óculos de massa, foi cordial, mas manteve uma distância profissional. Foi Gonçalo Vaz de Melo, o diretor de projeto, quem a recebeu com um charme que lhe pareceu simultaneamente oleoso e condescendente. Alto, cabelo louro acinzentado, impecavelmente penteado, fato escuro que denunciava o preço, Gonçalo apertou-lhe a mão com um pouco mais de força do que o necessário. Amara Oliveira. Um currículo surpreendente para alguém tão jovem, disse ele, a entoação a pairar algures entre o elogio e a suspeita. Espero que a sua perspectiva única nos traga algo de novo. Amara forçou um sorriso, já habituada a descodificar os subentendidos. Perspectiva única era muitas vezes um eufemismo para diferente por causa da cor da pele. Na copa, enquanto preparava um café que mal lhe aquecia as mãos trêmulas, Dona Lourdes, auxiliar de limpeza com uns olhos que já tinham visto muitas Lisboas, ofereceu-lhe um sorriso genuíno, o primeiro rasgo de calor humano naquele dia. Boa sorte, menina. Vai precisar. Amara mergulhou no trabalho com a paixão que a definia. As paredes do seu pequeno apartamento em Arroios estavam cobertas de esboços, de ideias que lhe fervilhavam na mente. Para a Doca da Marinha, ela visualizava um espaço que respirasse sustentabilidade, que dialogasse com o Tejo e com a comunidade envolvente, um espaço que fosse simultaneamente moderno e profundamente português, com pátios interiores e elementos de cortiça e azulejo reinventados. Gonçalo convocou uma reunião interna para discutir as abordagens iniciais. Amara, nervosa mas preparada, expôs o seu conceito, a voz a ganhar confiança à medida que descrevia os seus desenhos. Gonçalo ouviu em silêncio, os seus olhos azuis e frios fixos nos seus esboços, indecifráveis. A facada veio na semana seguinte, na reunião de apresentação ao cliente, um consórcio de investidores de olhar impaciente. Amara preparara-se para defender a sua visão. Mas foi Gonçalo quem tomou a palavra e, com uma eloquência ensaiada, apresentou uma versão polida, ligeiramente alterada, do conceito de Amara como sendo a sua visão estratégica para o projeto. O nome de Amara foi mencionado de passagem, como parte da talentosa equipa de apoio técnico que irá desenvolver os pormenores. O choque percorreu Amara como um arrepio gelado, deixando-a paralisada na cadeira, o sangue a fugir-lhe do rosto. No final, enquanto os investidores felicitavam Gonçalo, este virou-se para Amara com um sorriso paternalista. Excelente trabalho a preparar o material de base, Amara. Agora, conto consigo para os detalhes da implementação. Coisas mais concretas. A palavra criativa pairou no ar, não dita, mas entendida. Nos dias que se seguiram, o isolamento de Amara tornou-se palpável. Gonçalo, subtilmente, começou a excluí-la das reuniões de desenvolvimento conceptual. As suas tentativas de intervir eram recebidas com um interessante, Amara, mas creio que não se enquadra bem na linha que estamos a seguir. Ou vamos manter o foco, sim? Eram-lhe atribuídas tarefas cada vez mais técnicas e repetitivas. Levantamentos topográficos, compatibilização de especialidades, pormenores construtivos de soluções já definidas por outros. Tudo crucial, mais longe da alma do projeto que ela sentira nascer em si. Recebia e-mails de Gonçalo com instruções ambíguas, prazos impossíveis de cumprir sem informação que ele próprio retinha. A sua secretária, antes um foco de criatividade efervescente, tornou-se um bastião de ansiedade crescente. Sentia os olhares dos colegas, alguns com uma compaixão fugaz, rapidamente desviada, outros com a fria indiferença de quem não quer problemas. Lembrou-se da sugestão de um professor na faculdade, anos antes. Menina Oliveira, com o seu historial, talvez uma carreira na função pública, algo mais estável, fosse mais adequado. Historial, ele queria dizer cor de pele.
A ansiedade começou a corroê-la por dentro. As noites em arroios eram povoadas por insônias, a mente a repassar cada palavra, cada olhar, cada tarefa por fazer. A pequena planta de manjericão que tinha à janela do seu apartamento começou a murchar, como se espelhasse o seu próprio definhamento. Será que sou eu? Perguntava-se, a dúvida a instalar-se como um veneno lento. Estarei a interpretar mal? Serei demasiado sensível? A voz da Sr. Tavares, a responsável pelos recursos humanos, ecoava-lhe na cabeça. Tinha ganhado coragem para uma conversa informal, descrevendo o padrão de desvalorização, a apropriação das suas ideias. A Sr. Tavares, uma mulher de tailleur impecável e sorriso profissional, ouvira com uma simpatia estudada. Compreendo que se sinta assim, Amara, mas o Gonçalo é um dos nossos arquitetos mais experientes. Por vezes a comunicação pode falhar. Sugiro que tente abordar o assunto diretamente com ele, ou talvez que se esforce um pouco mais para se integrar na dinâmica da equipa. Integrar-se significava encolher-se, desaparecer? Gonçalo, de alguma forma, pareceu saber da conversa. A pressão aumentou. Um dia, durante a revisão semanal, ele pegou numa das plantas de Amara e, em frente a meia dúzia de colegas, apontou um pequeno erro de cotação, um lapso mínimo num mar de trabalho impecável. Amara, querida, disse ele, o tom falsamente preocupado. Esta falta de atenção aos detalhes é preocupante. Num projeto desta envergadura não podemos permitir estes deslizes. O sangue subiu ao rosto de Amara, mas ela engoliu a resposta, limitando-se a um pedido de desculpas tenso. Sofia Antunes, que estava presente, desviou o olhar, mas Amara viu um fugaz brilho de desconforto nos seus olhos. Foi Dona Lourdes quem lhe deu o primeiro verdadeiro sinal de que não estava louca. Encontrou Amara na copa, os olhos vermelhos de choro contido. Sem dizer uma palavra, Dona Lourdes preparou-lhe um chá de cidreira, as suas mãos enrugadas a pousarem com gentileza sobre as de Amara. Menina, disse baixinho, o seu sotaque são-tomense a adoçar as palavras, há gente que só cresce se pisar os outros. Gente pequena com sombra grande. Não deixe que a sombra dele apague a sua luz. Partilhou uma história da sua própria juventude, uma história de injustiça e resiliência, de como aprendera a engolir o sapo para cuspir a cobra. As palavras de Dona Lourdes, simples mas carregadas de uma sabedoria ancestral, foram como um bálsamo. Nessa mesma tarde, Sofia aproximou-se da secretária de Amara. Olha, começou hesitante. Aquilo que o Gonçalo fez hoje não foi justo. Ele fez algo parecido comigo no projeto do Altis há uns tempos. Roubou-me uma ideia para a fachada. Não disse nada na altura. Arrependo-me. Pela primeira vez, Amara sentiu que não estava completamente sozinha. A confissão de Sofia, ainda que tímida, acendeu uma pequena chama de esperança. Se havia mais alguém que via, talvez houvesse uma forma de lutar. Naquela noite, Amara não conseguiu dormir, mas não foi pela ansiedade. Foi por uma nova e assustadora determinação. Abriu o seu computador e começou a escrever. Datas, horas, palavras exatas, nomes de testemunhas. Guardou e-mails, fez capturas de ecrã. Cada registro era um pequeno ato de rebelião. Gonçalo, contudo, não era de subestimar. Talvez tenha sentido a mudança subtil na postura de Amara, uma rigidez na sua coluna que antes não existia. A sua estratégia tornou-se mais calculada, mais perversa. O ateliê ganhara um novo concurso, um hotel boutique de luxo na Comporta. Gonçalo atribuiu a Amara a responsabilidade pela compatibilização de todas as especialidades, uma tarefa hercúlea e ingrata, mas crucial. Confio na sua atenção ao detalhe, Amara, disse ele, com um sorriso que não lhe chegava aos olhos azuis e frios. O que ele não lhe disse foi que tinha fornecido ao engenheiro estrutural uma versão desatualizada do levantamento topográfico do terreno, sabendo que isso levaria a incompatibilidades graves que só seriam detectadas tarde demais, e que Amara, como coordenadora, seria a culpada. Amara, no entanto, estava agora em alerta máximo. A complexidade da tarefa e a forma como Gonçalo parecia querer mantê-la ocupada com aquilo, longe do desenvolvimento criativo de outros projetos, soaram-lhe a alarme. Começou a verificar tudo, linha por linha, documento por documento. Passava horas extra no ateliê, a luz do seu candeeiro a única acesa no vasto open space, enquanto Lisboa adormecia lá fora. Sofia, percebendo a sua exaustão e a sua suspeita, ofereceu-se para ajudar nas verificações cruzadas. Juntas descobriram a discrepância nos levantamentos topográficos. Sofia, com os seus conhecimentos de informática, conseguiu aceder aos registros do servidor e encontrou a prova. Gonçalo tinha recebido o levantamento correto semanas antes e,
Deliberadamente enviara a versão antiga para o engenheiro, colocando Amara em cópia apenas no e-mail com a versão errada. Entretanto, Dona Lourdes, na sua rotina de limpeza noturna, encontrou algo peculiar no caixote do lixo pessoal de Gonçalo, por baixo de embalagens de café e papéis de rascunho. Era um pequeno post-it amarelo com a caligrafia apressada de Gonçalo. Terreno comporta, topografia antiga pelo engenho Strut, Amara CC. Verificar se ela deteta, senão, erro é dela. Dona Lourdes não percebia de arquitetura, mas o nome Amara e a palavra erro fizeram-na estremecer. No dia seguinte, com o coração aos pulos, entregou o post-it a Amara. Não sei se isto ajuda, menina, mas o meu instinto diz que sim. Amara olhou para o post-it, depois para Sofia. As peças do puzzle encaixavam-se, revelando um padrão de sabotagem fria e calculista. O medo que sentia era avassalador, mas por baixo dele, uma raiva fria e uma clareza inesperada começavam a emergir. Tinham provas. Poucas, talvez circunstanciais para um tribunal, mas suficientes para expor uma verdade. A apresentação final da fase de estudo prévio do Hotel da Comporta estava marcada para a semana seguinte. Seria perante toda a administração da Urbe Criações e os investidores do projeto. Era ali, no palco que Gonçalo preparara para a sua humilhação, que Amara teria de lutar. A semana que antecedeu a apresentação foi um turbilhão de emoções para Amara. O medo era um nó constante no estômago, a dúvida uma sombra persistente. E se não acreditarem nela? E se Gonçalo, com a sua lábia e os seus contactos, conseguisse virar a situação contra ela? Sofia era um pilar de força, ajudando-a a organizar as provas, a ensaiar o que diria. Temos de ser factuais, Amara. Sem emoção, só factos. Mas como não sentir emoção quando a tua carreira, a tua dignidade estavam em jogo? Dona Lourdes, nos seus encontros fugazes na copa, limitava-se a pousar a mão no seu braço e a dizer: coragem, menina. A verdade tem perna curta, mas chega sempre. Chegou o dia. A sala de reuniões principal da Urbe Criações estava imponente, com a sua longa mesa de madeira escura e as cadeiras de couro. Os administradores, homens e mulheres de semblante sério, ocupavam os seus lugares. Os investidores, um grupo heterogêneo de fatos bem cortados, folheavam os dossiês. Gonçalo Vaz de Melo estava no seu elemento. Cumprimentava todos com um sorriso confiante. A sua postura exalava autoridade. Amara sentou-se ao seu lado, como mandava o protocolo, as mãos frias e úmidas pousadas no colo. Sentia o olhar de Sofia, sentada mais atrás, a dar-lhe força. Gonçalo iniciou a apresentação com a sua habitual grandiloquência, elogiando a visão da Urbe Criações e a excelência da sua equipa. Depois, com um gesto teatral, passou a palavra a Amara. E agora, a nossa talentosa arquiteta Amara Oliveira irá apresentar-nos a análise técnica detalhada da compatibilização das especialidades, uma fase crucial onde, infelizmente, detectamos algumas inconsistências que precisam de ser urgentemente retificadas. O tom era de falsa preocupação, mas o brilho nos seus olhos era de triunfo antecipado. Era o momento que ele esperava, o momento de a desacreditar publicamente. Amara levantou-se, as pernas a tremerem levemente. Respirou fundo. Olhou para os rostos à sua frente. Depois olhou diretamente para Gonçalo. Obrigada, Gonçalo. De facto, existem inconsistências graves, e é sobre a origem dessas inconsistências que gostaria de falar. A sua voz, inicialmente um pouco vacilante, ganhou firmeza. Um murmúrio percorreu a sala. Gonçalo franziu o sobrolho, apanhado de surpresa. Com uma calma que não sentia, Amara começou a sua exposição. Não apresentou os dados errados que Gonçalo esperava. Em vez disso, projetou no ecrã o e-mail com as instruções de Gonçalo, a data do levantamento topográfico que ele lhe enviara e depois, lado a lado, o levantamento correto que ele recebera semanas antes e não partilhara. Explicou a discrepância, o impacto que teria no projeto. Mostrou os registros do servidor obtidos por Sofia, que provavam o acesso e a retenção da informação por parte de Gonçalo. E, por fim, com a mão a tremer apenas um pouco, pegou no pequeno post-it amarelo. E esta, senhores, é a prova da intenção. Leu as palavras de Gonçalo em voz alta. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Gonçalo estava lívido, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a caneta. Quando Amara terminou, ele explodiu. Isto é um ultraje, uma cabala. Esta senhora, disse, cuspindo a palavra com desprezo, está claramente desequilibrada, incompetente e agora difamadora. Tenta justificar os seus erros crassos com estas acusações fantasiosas. A sua voz subiu de tom, a sua fachada de profissionalismo a estilhaçar-se.
Ela é demasiado emocional para este tipo de trabalho. Está a tentar vitimizar-se porque não aguenta a pressão. É típico de quem não pertence a este nível de exigência. Os seus olhos faiscavam, e pela primeira vez Amara viu não poder, mas pânico no seu olhar. A referência implícita à sua raça e género pairou, tóxica, no ar. Os administradores entreolharam-se, desconfortáveis. O cliente principal, um homem mais velho de ar severo, pigarreou. Independentemente do tom desta discussão, disse ele, a voz grave, as evidências apresentadas pela arquiteta Oliveira são perturbadoras. Exigem uma clarificação imediata. O diretor-geral da Urbe Criações, Dr. Almeida, um homem conhecido pela sua discrição e aversão a escândalos, interveio. Esta reunião está suspensa. Arquiteto Vaz de Melo, arquiteta Oliveira, peço que me acompanhem ao meu gabinete. Iremos averiguar esta situação com a máxima urgência. Os dias que se seguiram foram tensos. A Urbe Criações moveu-se rapidamente, temendo uma fuga de informação para a imprensa. Uma pequena equipa de auditoria interna, com a supervisão de um advogado externo, analisou as provas. Os e-mails, os registros do servidor, o post-it, o testemunho de Sofia, tudo corroborava a versão de Amara. Gonçalo tentou defender-se, alegando esquecimentos, erros de comunicação, mas a sua credibilidade estava em farrapos. A sua arrogância habitual dera lugar a uma irritabilidade defensiva. Finalmente o veredicto chegou. Gonçalo Vaz de Melo foi sumariamente demitido por justa causa, por comportamento antiético e sabotagem. A Sra. Tavares, do RH, recebeu uma repreensão formal pela sua gestão negligente da queixa inicial de Amara. A Urbe Criações emitiu um comunicado interno lacônico, mencionando uma reestruturação na liderança de projetos-chave para otimizar processos. Não houve pedido de desculpas público a Amara, mas o Dr. Almeida convocou ao seu gabinete. Arquiteta Oliveira, disse ele, o tom formal, mas respeitoso. Em nome da Urbe Criações, lamento profundamente o que aconteceu. O seu talento é inegável e a sua integridade admirável. Ofereceu-lhe a liderança do desenvolvimento do seu conceito original para a Doca da Marinha, com total autonomia criativa e uma equipa à sua escolha. Ou, se preferisse, qualquer outro projeto de destaque no portfólio da empresa. Amara ouviu, um turbilhão de emoções a agitá-la por dentro. Exaustão, alívio, uma tristeza persistente pela fealdade do que passara, mas também uma nova e inabalável sensação de força. Olhou para o Dr. Almeida. Aceito o projeto da Doca da Marinha, senhor diretor, e aceito nos meus termos. Nos meses seguintes, Amara mergulhou no trabalho como nunca. Escolheu uma equipa pequena, diversificada, incluindo Sofia, que se tornara uma amiga leal. O ambiente no ateliê mudara. Havia um respeito novo no olhar dos colegas, uma cautela diferente. A Urbe Criações, sob pressão, implementou novos canais de denúncia de assédio e workshops sobre diversidade e inclusão. Amara participou ativamente nestes últimos, não com a ingenuidade de quem acredita em mudanças instantâneas, mas com a determinação de quem sabe que cada conversa, cada política é um pequeno passo. Tornou-se uma mentora informal para os estagiários e arquitetos mais novos, especialmente para as poucas mulheres de cor que ali trabalhavam. Partilhava a sua história, não como um troféu, mas como um testemunho da importância de se defender, de encontrar aliados, de não deixar que o preconceito defina o seu valor. Dona Lourdes continuava a trazer-lhe o seu chá especial, e nos seus olhos sábios, Amara via um orgulho silencioso. Um ano depois, Amara estava na Doca da Marinha, agora um estaleiro em plena atividade. O seu projeto ganhava forma, uma fusão harmoniosa de design contemporâneo e respeito pela história e pelo rio. O sol de Lisboa dourava as estruturas que se erguiam e o cheiro a maresia misturava-se com o pó da construção. Sentia-se cansada, mas de uma forma boa, a fadiga de quem constrói algo significativo. O medo não desaparecera por completo. Era uma cicatriz que recordava a batalha, mas já não a paralisava. Olhou para o Tejo, vasto e sereno, e sorriu. A sua pele negra brilhava sob o sol, e o seu cabelo crespo, agora solto e emoldurando o seu rosto, dançava com a brisa. A luta não terminara ali, ela sabia. Mas ela encontrara a sua voz, a sua força, o seu lugar, e isso ninguém lhe poderia tirar.